Amém. Irmãos, como os irmãos conhecem e sabem, e você que está participando aqui da primeira vez, ou que está vendo essa live retransmitida aí em algum perfil, nós estamos estudando aqui todas as quartas-feiras o tema Colunas da Vida Espiritual, o estudo da carta aos Efésios, né? Então, a nossa intenção aqui é aprofundarmos mais o texto nessa noite. Nós estamos no capítulo 4, no versículo, a partir do versículo 17. Deixa eu só fazer um teste aqui, só um instante. Eu acredito que vocês estão me ouvindo, mas não estão vendo a minha imagem, porque eu quero passar aqui o texto bíblico e eu gostaria que vocês vissem toda a tela. Então, nós vamos ler já de imediato o versículo, o capítulo 4, a partir do versículo 17. Nós vamos ler aí até o final desse capítulo, é uma porção extensa de leitura, mas que faz parte do nosso estudo dessa noite. Diz-nos assim a carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 17. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira, antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar, em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e, assim, ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Esta mensagem dessa noite ela é bastante interessante, como todo o capítulo 4. Como eu já tinha dito em outro momento desse estudo, recapitulando, né, os 3 primeiros capítulos dessa carta, ele traz um ensinamento sobre o plano de salvação, sobre o resgate que foi feito da nossa vida por Cristo Jesus, da transformação espiritual, do estado de trevas que estava toda a humanidade em condição sem salvação e foi resgatado para o reino de luz, da salvação pela graça por meio da fé, sobre a multiforme graça de Deus, sobre o estado que fomos colocados agora, não só juntos de Deus, mas reconhecidos também como igreja, como participantes do plano de salvação. E tudo isso é Paulo trazendo a doutrina para a igreja da salvação, da reconciliação, da transformação, da comissão que está sobre a igreja, também de trazer
levar essa mensagem e trazer outros povos ao conhecimento de Deus. E quando a gente entra a partir do capítulo 4, nós vamos ver questões práticas. É como se os 3 primeiros capítulos estivessem divididos entre instruções doutrinárias e teóricas, e a partir do capítulo 4, o povo de Deus, a igreja de Deus, começa então a ter instruções práticas na sua vida espiritual, na sua vida civil, familiar, e nós já estamos vendo isso quando nós fizemos a introdução do capítulo 4 e começamos a entender o que o apóstolo Paulo está chamando de santa vocação, né? Então, por exemplo, nós vamos entender os 5 ministérios, o povo de Deus chamado para expressar os seus dons, o seu serviço em prol do corpo de Cristo, né? E o apóstolo Paulo vai chegar aqui no versículo 17, os versículos do 11 ao 16, ele está falando sobre a serventia no corpo, sobre os 5 ministérios, sobre pessoas, dons, né? Como nós estudamos no nosso último dia de estudo, né? Há 15 dias atrás. Quarta-feira passada nós não tivemos a transmissão. Mas nós estamos entrando agora em uma fase, em um momento bastante interessante desse estudo, onde a gente começa a compreender com maior profundidade aqui questões práticas da nossa vida espiritual, que é o intuito desse estudo, que é o intuito desse chamamento que nós fizemos, né? Lembre-se que nós demos o nome desse estudo de colunas para a vida espiritual, pensando em fundamentos, pensando em estruturas, pensando em o conceito de fundamentos espirituais que nós precisamos ter. Eu quero ler com você também nessa noite, que está conectado a esse estudo, o livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 7, versículos 14 e 23, já tá aí na tela também, Marcos 7, 14 e 23. Eu vou deixar aqui dividido para que a gente possa ler e acompanhar juntos, né? Diz assim o texto: Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: ouçam todos vocês e procurem entender. Não é o que entra no corpo que os contamina. Vocês se contaminam com o que sai do coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça com atenção. Então Jesus entrou numa casa para se afastar da multidão e seus discípulos lhe perguntaram o que ele queria dizer com a parábola que havia acabado de contar. Vocês também ainda não entenderam? Perguntou. Não perceberam que a comida que entra no corpo não pode contaminá-los? O alimento não vai para o coração, mas apenas passa pelo estômago e vai para o esgoto, e vai parar no esgoto. Ao dizer isso, declarou que todo tipo de comida é aceitável. Em seguida, acrescentou: aquilo que vem de dentro é o que os contamina. Pois de dentro do coração da pessoa vêm maus pensamentos, imoralidade sexual, roubo, homicídio, adultério, cobiça, perversidade, engano, paixões carnais, inveja, calúnias, orgulho e insensatez. Todas essas coisas desprezíveis vêm de dentro. São elas que os contaminam. Marcos 7, 14 e 23. É muito interessante esse texto, porque está falando exatamente da preocupação que havia sobre alimentos puros e impuros, sobre as coisas exteriores, santificar o interior, e é exatamente sobre isso que nós queremos falar um pouco nessa noite e que está conectado ao estudo. Jesus falando que o que contamina o homem, o que contamina a humanidade, o que contamina a condição espiritual do homem, não são os fatores exteriores, é o que está dentro dele mesmo, é o que o seu próprio coração produz. Ele contamina e se corrompe e contamina os outros através dos sentimentos que está dentro de si mesmo, né? Então, aquele assassino não se torna assassino ao matar, pela ocasião que se deu. Se torna assassino porque dentro de si já há o desejo de matar.
O adúltero não é adúltero porque comete o ato, mas porque já desejou isso dentro de si. O invejoso não é invejoso porque, inclusive a inveja é um pouco difícil de perceber, né? Às vezes a pessoa tem que estar num estágio bastante avançado de inveja para você perceber que aquela... Nossa, é muito invejoso, né? Porque aí a pessoa fala, demonstra, mas se ele ficar quietinho, ninguém sabe que é invejoso, né? O mentiroso não. O mentiroso ele vai praticar uma mentira, em algum momento vai ser pego num ato falho, mas tudo que está fora, né? A perversidade, o engano, qualquer que sejam as paixões, elas primeiro nascem dentro do homem. Então, o evangelho é algo que se preocupa primeiro com o interior. A primeira transformação que se dá é no interior do homem. É no seu coração, é na sua mente. E isso será externalizado a partir do momento que ele é restaurado, que ele toma consciência, que ele se torna um ser, antes do estágio morto para vivo, e a gente vai falar um pouco sobre isso nessa noite. Eu queria aqui falar com você um pouco sobre este conceito, e esse conceito que está aqui na tela, essa palavra que está aqui na tela, é uma palavra bastante conhecida no Novo Testamento, e ela é mais conhecida como arrependimento, né? Como arrependimento. Metanoia é mais conhecida como arrependimento. Então, o que é metanoia? O que significa essa palavra metanoia? Metanoia significa mudança, significa transformação de caráter, significa mudança na maneira de se pensar, alguma mudança que pode ser provocada, mudança externa, na forma, ou quer seja no seu comportamento ou na forma de pensar, provocada por arrependimento. Metanoia quer dizer modificação, metanoia quer dizer transformação, conversão, quer dizer um modo novo de pensar, um modo novo de construção de ideias, um novo modelo mental. Metanoia quer dizer mudança de sentimentos, mudança de pensamentos. Metanoia, nós vamos encontrar o sentido de metanoia no Novo Testamento como arrependimento. Então, metanoia quer dizer mudança de pensamento, mudança de conceitos, mudança de convicções, mudança de caminho, né? Esse arrependimento que nós vemos no Novo Testamento, o arrependimento e voltar-se a Deus, isso acontece na nossa mente, isso acontece no nosso coração. Mente e coração estão conectados, são a expressão do mesmo local interior, né? O nosso coração, órgão, é o que faz o nosso corpo pulsar, o sangue, né? Ele bombeia o sangue. Enquanto o nosso coração está batendo, nós temos o corpo corrente, o sangue correndo no corpo por causa desse órgão, né? Mas não é lá no coração que está o amor. Você não abre um coração e encontra amor. Você não abre um coração e encontra ódio. Não é lá que está, né? Porque isso tem a ver com a nossa mente, os sentimentos que se dão na nossa mente. Por isso que mente e coração na Bíblia são algo muito conectados. Filho meu, dai-me o teu coração, dai-me os teus sentimentos, dai-me as tuas emoções, dai-me os teus pensamentos. A Bíblia vai dizer que nós temos já a mente de Cristo, né? Para que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Está falando da mesma coisa. Está falando de coração, está falando de mente. Então, tudo que se dá na nossa existência, tudo que se dá na nossa vida, se dá, então, no nosso coração, se dá, então, na nossa mente. Então, se nós precisamos olhar para alguma coisa hoje, precisamos olhar para a nossa mente, precisamos olhar para o nosso coração, o estado da nossa mente, o estado do nosso coração. E o estudo dessa noite, ele tem exatamente essa intenção. Observe que o apóstolo Paulo, quando ele está dizendo aqui nos versículos 17, 18 e 19, ele está falando sobre ele não está falando de pessoas. Ele não está falando de pessoas aqui. Ele está falando de uma condição humana. Ele não está falando de um perfil de nacionalidade, mas ele está falando de um comportamento de humanidade.
ele está aqui enfaticamente dizendo com autoridade do Senhor, ou seja, ele está dizendo com representatividade de quem ele é. Ele representa a Cristo, ele representa ao Senhor, assim como todos nós representamos, assim como todos nós devemos viver como autoridades do Senhor. Ele está dizendo, não vivam como gentios, e aí ele vai dizer que tem esta condição. E aqui ele vai dizer que os gentios, e aqui os gentios ele está indicando outras gentes, outras nações, mas ele está indicando muito mais do que nacionalidade. Ele está indicando uma forma de pensar, uma forma de viver, uma forma de sentir. Então ele está dizendo, olha, eles são levados por pensamentos vazios, inúteis, a mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, são pessoas alienadas, são ignorantes, corações duros, são insensíveis, vivem em função dos seus prazeres. Então, quando nós olhamos esses 3 versículos, a primeira condição que nós precisamos entender aqui é que ele está falando de uma condição de mente. E essa condição de mente é uma condição original da nossa mente, da humanidade. Todos aqueles que ainda não conheceram a verdade de Cristo, que não foram libertos pela mensagem da salvação, pelo sacrifício de Cristo, pela obra transformadora do Espírito Santo. E qual que é essa condição de mente que o apóstolo Paulo está dizendo enfaticamente para a gente não ter essa condição de mente, para a gente não ter essa condição de vida, para a gente não ter essa condição de sentimentos, para a gente não ter essa condição de emoções. Observe, eu estou falando aqui de sentimentos, de emoções, de pensamentos. Eu estou falando de mente. Eu estou falando de mente aqui. O apóstolo Paulo está falando de mente. Depois ele vai falar de comportamento, mas primeiro ele está falando de um estado de mente. E qual que é esse estado de mente? A primeira coisa desse estado de mente é gente de pensamento vazio. É gente de mente vazia. É gente com vida sem propósito. Olha, pensamento vazio, oficina do mal. Mente vazia, oficina do mal. Pessoas que estão sempre com pensamentos, nuvens sem água. Não tem, a sua vida não tem muito sentido. O seu dia não tem muito sentido. Ele vive a filosofia lá do samba, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então ele vive essa vida de pensamentos, de mente vazia, que não tem propósito, que não tem sentido, que não constrói, né? A segunda coisa que o apóstolo Paulo está falando é que quando pensa de forma inútil, pensa de forma medíocre. Tudo que pensa não gera, não produz, não vivifica, não transforma. E quando pensa algo que não está tendo utilidade, é na linha da mediocridade. São pensamentos medianos. Então, pessoas que estão falando da notícia do dia, estão falando da mensagem do Facebook, estão falando da notícia do WhatsApp, estão na propagação do fake news. Se o tema o Big Brother, vai falar do Big Brother. Se o tema é o jogo do Corinthians, vai falar do jogo do Corinthians. Se o tema é o presidente, vai falar do presidente. Então, fica esperando qual é o tema do momento, da linha da mediocridade, né? Ali o que acontece na feira, né? E a mente está trabalhando em cima disso. A mente só trabalha acima disso. E automaticamente, observe que o apóstolo Paulo vai dizer que são seres alienados, que fazem o que todos fazem, que são conduzidos e não conduzem, que seguem e não são seguidos. Então, são pessoas que não são referências. Elas não conseguem ser referência. Paulo está dizendo, não viva como essa gente, que é alienado, que faz o que todo mundo faz, que veste o que todo mundo veste, que pensa como todo mundo pensa, que segue o que todo mundo está seguindo. É aquele que fica esperando sempre alguém direcionar a sua vida. Ele também está dizendo que para nós não sermos como essas pessoas que são ignorantes. Ele usa o termo ignorantes. Ignorantes aqui não é gente bruta, é gente que não tem conhecimento. Então, por exemplo, aqui, você tiver com a sua Bíblia ou com o seu celular aí olhando, você pode acompanhar comigo, no versículo...
No versículo 18, a mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes. Ignorantes é alguém que não tem conhecimento. É que está ignorando uma informação, que não sabe de uma condição que até lhe favorece. É um ignorante. Não é uma pessoa burra, é uma pessoa que não tem informação. Então, em relação a Deus, extremamente ignorante. Talvez se você falar com essa pessoa, ele seja até um pós-graduado, algum tema natural ele conheça muito bem, mas em relação a Deus, em relação ao plano de salvação, em relação ao propósito que Deus tem na vida dele, em relação à vontade que Deus tem para a vida dele, para a família dele, para os negócios dele, ele é totalmente ignorante. E essa relação de ignorância, por consequência, você vai ver que torna o homem insensível. É um coração duro. Essa condição de mente que nada lhe toca, que cada um com seus problemas, cada um por si, né? Essa condição de insensível, essa condição de não olhar para o próximo, de ser egoísta, de primeiro atender às suas necessidades, de primeiro resolver o problema da sua família, resolver o problema do seu dinheiro. Então, tudo muito meu, tudo muito para si mesmo, tudo na primeira pessoa, tudo no pronome possessivo. É alguém extremamente insensível. Então, venha a mim o meu reino, né? Eu diria que é esse. Ele é tão ignorante em relação a Deus que ele mesmo é o seu próprio Deus, que ele atende à necessidade do seu ventre e que ele mesmo tem o seu reino a atender, né? E a condição final aqui, que o apóstolo Paulo coloca, está no versículo 19, né? Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então, aquela pessoa que é o vida louca, né? É o vida louca. É o cara que, primeiro, o seu prazer, primeiro, o seu instinto. Eu vivo 10 anos, prefiro viver 10 anos com a intensidade de 1000 anos, então eu quero fazer as coisas para hoje, eu quero atender o meu desejo hoje, eu quero ter isso hoje, eu quero comer isso hoje. Eu não quero um casamento, quanto mais relações eu tiver, melhor. É atender a si mesmo. Então, não basta simplesmente ter ali saúde, mas tem uma beleza padrão a ser buscada, tem um tipo de corpo a ser buscado, tem uma estética a ser buscada, enfim, aquela pessoa que está trabalhando para atender os seus prazeres carnais. E ele não está fazendo isso só pelo seu instinto, mas a sua mente trabalha assim. A sua mente trabalha sempre na condição de atender os seus próprios desejos. É o egoísta profissional, né? Esse diagnóstico se dá pela busca incessante dos seus desejos carnais, dos seus desejos sexuais. Então, observe que nesses primeiros versículos aqui, do 17 ao 20, Paulo está dizendo essa condição de mente. Condição de mente, o que eu estou chamando de condição de mente original, #original. É uma mente da originalidade da carne, da originalidade da condição do homem que está caído no pecado, ok? Então, isso é uma condição de mente. Então, por que ele vai se comportar com essas atividades que está aqui, né? E observe que aqui o texto, Paulo não está falando muito de atividades, está falando de condição de mente, né? De desejo de mente, desejo de pensamento. Porque a mente dele está escura, está obscurecida, porque ainda é uma pessoa que vive nas trevas. Então Paulo está dizendo, não vivam como essas pessoas, não pensem como essas pessoas, não se comportem como essas pessoas. Então, o que Paulo está dizendo? Vocês já sofreram uma metanoia. Vocês já sofreram uma transformação de mente. A mente de vocês já foi convertida. Vocês estavam indo para este caminho, experimentaram este caminho, experimentaram essa forma de viver e agora vocês não vivem mais. E por que vocês não vivem mais? Porque a condição de mente de vocês é totalmente diferente. E ele vai começar a falar isso a partir do versículo 20. Observe o que vai ser dito no versículo 20, 21, 22, 23 e 24. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver.
corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes, e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Então, o apóstolo Paulo coloca uma condição de mente, que é destes homens que ele está chamando aqui como gentios, e ele vai dizer que a condição deste povo, salvo, liberto, crentes da igreja de Éfeso, e crentes de todas as nações, como nós que estamos aqui, tem uma outra condição de mente, tem uma outra condição de pensamento, tem uma outra condição de construção de vida. E como é essa nova condição de mente? Essa nova condição de mente, ela se dá através do arrependimento, ela se dá através da metanoia. Quem está chegando agora aí, quem está se conectando, metanoia significa transformação de mente, disposição à mudança, arrependimento, mudança espiritual, conversão de pensamentos. Isso significa metanoia, arrependimento. Então, a condição agora deste homem que está em Cristo é uma condição de mente diferente. Primeiro, ele está dizendo aqui, é uma mente liberta. Vocês aprenderam de Cristo. Não foi isso que vocês aprenderam de Cristo, vocês aprenderam outras coisas. Então, a primeira característica de uma mente que passou por transformação, por arrependimento, por metanoia, é uma mente que aprende. É uma mente que é ensinável. É uma mente que é liberta. É uma mente que está aberta a aprender. É uma mente que está sendo conduzida. Ok? Está claro aqui. Eles aprenderam de Cristo. E aqui, quando Paulo está dizendo que aprenderam de Cristo, é o próprio ensinamento transferido a eles pelo próprio apóstolo e pelos discípulos líderes daquela igreja, do que é ser um cristão, do que é ser parecido com Jesus. E não só o apóstolo Paulo, como sua função de ensinador, mas o próprio Espírito Santo, comunicando a essas pessoas e a nós como devemos ser, como devemos nos comportar, o que rege a nossa mente. A segunda coisa é uma mente que escuta, é uma mente que ouve. Então, a primeira coisa que ele fala, olha, eu peço para vocês, com autoridade, eu estou dizendo isso para vocês, olha, me escutem. Vocês precisam absorver, olha só, uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados. Então, olha, não tem ensinamento se você não se dispõe a ouvir, se a sua mente não está disposta a ouvir, se a sua mente não está disposta a escutar, se a sua mente não está disposta a receber a informação espiritual, se você não está disposto a se submeter a essa informação que vem do alto, né? A esse ensinamento que vem do alto, a essa sabedoria que vem do alto. Agora, toda mente que passou por um processo de arrependimento, ela escuta, ela ouve. Por isso que Jesus está dizendo, olha, quem tem ouvidos, ouça. E quem é que tem ouvidos espirituais, mente aberta para ouvir, para absorver? Aquele que já foi transformado por Cristo, que já passou pelo processo de arrependimento e que está sendo conduzido pelo Espírito. Então, ele não é surdo espiritual, o ouvido dele não está tapado. Não, pelo contrário. Ele é uma mente que está aberta, que ouve, que recebe informação, que absorve, né? Ele é aquela terra fértil para a semente do evangelho, né? Não é aquela terra que cai a semente, onde tem espinhos, onde tem pedregulhos, e daqui a pouco a informação se vai. Não, ele absorve, ele ouve, ele escuta, aquilo cria raiz no seu coração. A terceira coisa dessa mente metanoia, do hashtag metanoia, é que é uma mente que discerne. Ela tem discernimento. E por que ela tem discernimento? Porque a mente espiritual, a mente que já recebeu a transformação do Espírito, que já está sendo conduzida pelo Espírito, está numa outra condição, ela tudo discerne e ninguém é discernido. Então, é a condição do homem espiritual. Ele discerne as coisas, ele entende as coisas, ele sabe o que é verdade, o que é mentira. E aqui, a condição dessa mente que sabe qual é a fonte de verdade, ela sabe que a verdade vem de Cristo. Observe o que está dizendo no versículo 21. Vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele. Então, a sua referência de verdade, a sua fonte de verdade, o que faz você discernir o que é certo e o que é errado nos seus pensamentos, na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, na sua fonte de sentimentos, emoções,
e pensamentos é Jesus Cristo. Jesus é a referência, é o padrão, é a pedra fundamental que te traz o conhecimento da verdade. É através dele que você sabe o que é verdade e o que é mentira, o que é liberdade e o que é prisão, o que é clareza e o que é engano. Então, uma mente que passou pelo processo de metanoia é uma mente que tem conhecimento. E o conhecimento que se tem é da verdade. Então, esse conhecimento da verdade que está em Cristo é o verdadeiro conhecimento. E o que este conhecimento irá trazer? Esse conhecimento irá trazer a capacidade de fazer escolhas. Então não tem um cristão, não tem um ser que tem essa mente espiritual, que foi já liberto, que está nesse processo de crescimento, de amadurecimento espiritual, que não tem a capacidade de fazer escolhas. E por que ele tem capacidade de fazer escolhas? Porque agora ele sabe qual é a condição que ele tem em Cristo Jesus, aonde ele está na sua igreja, qual que é a sua função, qual que é a sua função no corpo, qual que é o seu dom, qual que é o seu chamado, qual que é a sua vocação. Ele sabe que essa vida aqui é transitória, ele sabe que ele está sendo chamado para uma condição de vida eterna, que agora ele é um ser imortal, que agora ele recebeu fé, que ele recebeu graça, que ele recebeu amor, que junto com ele está o Espírito Santo. Ele é capacitado a fazer as escolhas. Por quê? Porque ele recebeu com essa mente uma nova natureza. Não são mais gerados pela vontade da carne, pela condição de mente anterior. Não, agora são gerados pelo Espírito. São gerados pela vontade de Deus. É uma nova natureza criada nessas pessoas. É a nova natureza criada em você. É a nova natureza criada em mim. Eu não sou mais um alienado. Agora eu tenho capacidade dada pelo Espírito em escolher o certo e o errado, porque a minha nova natureza espiritual me dá esta condição. Então, já que nós temos essa condição, a primeira coisa que vai acontecer, observe o que está escrito aqui no versículo 22. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então veja, Deus nos deu uma natureza transformada, uma natureza espiritual, que está mortificando a cada dia a nossa carne e vivificando o homem espiritual. E nós então somos morada do Espírito Santo e ele vai nos santificando através desta nova forma de pensar, dessa nova forma de viver, dessa nova condição espiritual. Então nós temos a capacidade em fazer escolhas, em não ceder mais aos nossos desejos, aos nossos instintos. Nós passamos a ser pessoas que temos não só autocontrole, mas controle que vem do alto. Nós não somos pessoas agora que somos donos de algo, mas agora nós temos domínio próprio, que são características desse espírito que está renovando a nossa mente. E quando isso acontece, eu paro de atender desejos para atender vontade. E não mais desejos da minha carne ou das minhas emoções, dos meus sentimentos, dos meus impulsos, de pensamentos enganosos que às vezes podem acontecer. Não, eu não sou mais guiado por isso. Eu sou guiado pela vontade do Pai. E como eu conheço a vontade do Pai? Pelo Espírito que em mim habita. Então perceba que a consequência de atitudes feitas ou não feitas, primeiro parte de uma condição de mente arrependida, de um coração que foi transformado, de sentimentos que foram sarados, de emoções que foram saradas. E então, nós nos submetemos à vontade de Deus, nós submetemos a Deus, nós somos ensinados, nós nos tornamos seres ensináveis pelo Espírito. Jesus disse, e verá então aquele que vos ensinará todas as coisas. Então, assim,
Que bom que a gente não sabe de todas as coisas, que bom que a gente precisa aprender muito, que bom que a gente foi resgatado das trevas, que bom que nós fomos libertos, que bom que nós ganhamos o Espírito Santo para nos ensinar todas as coisas, que bom, graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Você não sabe de tudo, eu não sei de tudo, mas nós temos um professor que sabe de todas as coisas, quer nos ensinar, porque agora nossa mente se tornou uma mente ensinável. Então, nós precisamos tomar cuidado aqui para que a gente não pegue esse texto que está falando de comportamento aqui, por exemplo, dos versículos 17 ao 20, e começamos a olhar o comportamento das pessoas e começamos a pregar e a ensinar e a ficar falando, olha, você não pode ser assim ou não pode ser assado. Porque pregar sobre como você deve ser ou como não deve ser é a coisa mais fácil que tem. Eu poderia ficar pregando aqui a noite inteira sobre coisas que você não deve fazer. Mas coisas que você não deve fazer não vai adiantar nada se você não ser alguma coisa. Então nós temos uma grande dificuldade, que nós ficamos tentando dizer para as pessoas o que elas devem fazer e não o que elas devem ser. E eu não tenho a capacidade nem de dizer para você o que você deve ser e nem o que você deve fazer. Quem tem essa capacidade de dizer isso a você é o Espírito Santo. Então eu deveria aqui junto com você chegar ao seguinte entendimento. Se a sua mente está arrependida, transformada, sendo guiada pelo Espírito, automaticamente o seu comportamento vai se afastar do comportamento, como Paulo está dizendo com a autoridade do Senhor, dos gentios. Então, por que ele está falando do comportamento, mas ele está falando de uma forma de pensar? Porque não adianta nada ficar falando do que deve fazer se a mente não for transformada. Jesus falou assim para os fariseus, vocês são muito bons. São túmulos pintados. Por fora vocês estão perfeitos, mas por dentro vocês são podres. O que ele está dizendo? As atitudes estão corretas. A imagem está perfeita. O marketing está beleza. Agora, a intenção do coração é podre. Por isso que eu li com você aqui Marcos 7. Porque o nosso coração, porque Jesus alertando isso, olha, não são as coisas exteriores que vão nos contaminar. E o contrário também é verdadeiro. Não são as coisas exteriores que vão nos santificar. Tem pessoas jejuando, orando, lendo a Bíblia, mas o coração está querendo o que é do outro. Está adiantando alguma coisa? Um coração que está arrependido, um coração que passou por um processo de metanoia, a mente passou por um processo de metanoia, esses mecanismos da graça, esses meios da graça, então, a ceia do Senhor, a oração, o batismo, a leitura da palavra, o jejum, isso só são formas de comunicar com você e comigo a graça de Deus, a autoridade, a presença do Espírito Santo, as iluminações espirituais, mas não são estas coisas que nos levam a arrepender. Nós vamos para estas coisas quando estamos arrependidos. Não é o contrário. Observe a situação do filho pródigo. Se ele fosse para o pai sem arrependimento, tinha sentido essa história? Tinha sentido essa parábola? Não tinha sentido nenhum. Ele poderia falar assim, não, eu vou para o meu pai porque eu estou com fome. Eu vou para o meu pai porque eu vou ver se eu consigo lá fazer um acordo com ele e retomar a minha herança, eu vou ficar bonzinho lá. Quer saber? Eu vou morar lá perto do meu pai porque eu moro em encontro com ele e aí a gente tenta renegociar. Ou se não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma ligada pro meu irmão lá, que é o mais velho. Sabe como é o irmão mais velho? De repente consegue lá fazer uma jogada com meu pai. Não, não foi isso. A primeira disposição que ele tem é de arrependimento, é de consciência arrependida, de mente metanoia. Arrependimento, eu vou voltar para a casa do meu pai. Porque lá na casa do meu pai, o relacionamento que existe do meu pai com as outras pessoas é um relacionamento diferente. Até aqueles que não têm condição de filho, estão numa condição melhor do que eu. Então eu vou voltar para a casa do meu pai porque eu sei quem é meu pai, eu sei como é que ele se relaciona. Então, porque o meu pai é bom, porque o meu pai é esta pessoa, porque eu agora conheço o meu pai, eu vou tentar me relacionar com ele novamente. E o pai, que na parábola a gente sabe muito bem que representa Deus, ele não está olhando para o filho pela sua condição de roupa, pela sua condição de veste, pela sua condição de caído.
Não, ele está olhando para o filho pela condição de arrependido. Ele primeiro ama o filho, antes que o filho diga alguma coisa. A Bíblia diz que o pai se lança no pescoço do filho e o beija. E aí o filho fala, pai, eu pequei contra ti, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Mas veja, a condição de filho, não somos nós que determinamos a nossa condição de filho. Quem determina a nossa condição de filho é o próprio Deus. A Bíblia diz que nós não temos agora um espírito de escravo, de servidão ou de um órfão, mas nós temos agora o espírito de adoção. Nós somos adotados e temos a mesma condição de adotar outras pessoas. A Bíblia diz que nós somos, que Cristo é o primeiro de muitos. E nós somos esse muitos de que virão outros e precisamos trazer essas mesmas pessoas nessa condição. Mas a primeira condição que precisa haver em nós é essa condição de mente. Então nós temos uma tendência a olhar aqui o texto que está falando de coisas que faz e que não faz e julgarmos as pessoas pelo que elas fazem. Então como é que nós damos um exemplo prático disso? Nós não olhamos para um caído como nosso irmão. Nós olhamos para um caído como caído. Nós olhamos para um caído como perdido. Mas talvez se nós olhássemos para ele como um irmão, talvez o nosso comportamento em ir ao encontro dele seria diferente. Porque nós validamos que uma pessoa é crente salva pelo seu comportamento. E nós esquecemos que ninguém entra na igreja, né? Suponhamos que alguém, então, hoje entre nas portas da igreja, levante a sua mão, aceite a Jesus e diga assim, olha, a partir de hoje eu sou crente em Jesus Cristo, eu quero seguir a Deus e eu quero servir ao Senhor e eu entendi a mensagem e eu fui encontrado por Cristo, Cristo me encontrou. E aí ele vai embora e esse cara, ele era um adúltero, né? Ele era um drogado, ele era um alcoólatra, ele era enfim, qualquer coisa que você quiser dar aqui na condição de comportamento pecaminoso, né? E aí ele vai chegar no outro dia na casa dele, ele vai abrir o olho e ele é essa pessoa transformada. Ele já foi transformado, porque ele aceitou Jesus ontem, Jesus aceitou ele ontem, então ele está transformado, ele não vai fazer mais nada. E aí, na outra semana, nós encontramos com essa pessoa que supostamente, né, ali aceitou Cristo, Cristo o aceitou, e nós encontramos ele numa condição de uma prática pecaminosa. E aí o que nós pensamos automaticamente pela nossa religiosidade e legalidade do evangelho? E esse aí é a semente ruim. Esse aí não se libertou nada, esse aí não aceitou Jesus nada, esse aí é fogo de palha. Ele só entrou na igreja e gostou do culto e ele não vai mais. E por que nós pensamos assim? Porque nós achamos que metanoia é uma transformação de comportamento imediato. Né? Não é isso que nós pensamos? Pensamos que a pessoa, então, agora, ela fazia isso e agora ela não faz mais. Né? Muito bem, o apóstolo Paulo vai dizer aqui que aquele que rouba, não rouba mais. E se aquele que rouba e não rouba mais não tem profissão? Ele vai viver do quê enquanto não rouba? Quem vai ensinar esse cara a ser alguém? Quem vai ensinar esse cara a trabalhar para ajudar outras pessoas? Quem é que vai conduzir essa mente até um processo de entender o valor do trabalho? Que uma das primeiras coisas que foi dada a Adão, inclusive no jardim, foi o trabalho. Quem é que vai entender? Quem é que vai explicar para essas pessoas os conceitos espirituais? Deveria ser nós. Mas o que nós fazemos? Muitas vezes. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo, por isso que ele está fazendo, primeiro, uma separação de mente. Nós queremos trabalhar na metamorfose. Entendeu? Então nós trabalhamos na metamorfose e não na metanoia. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós trabalhamos, em vez de trabalharmos na transformação de mente, nós queremos trabalhar na transformação de comportamento. E quando nós, infelizmente, caminhamos para a transformação de comportamento, nós iremos provavelmente trabalhar muito o exterior e pouco o interior. Então, por exemplo, Jesus falando aos judeus, disse assim, Jesus disse aos judeus que creram nele, vocês são verdadeiramente meus discípulos, se permanecerem fiéis aos meus ensinamentos. Então conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Permanecer fiel a ensinamentos quer dizer prática de vida, conhecimento da doutrina, do dogma, do princípio espiritual, levar a isso a uma prática de vida a ponto que isso seja tão conhecido, que você seja liberto
dos seus ensinamentos, dos seus dogmas, daquilo que você acreditava, então você é liberto. Porque você conheceu tanto o ensinamento, o conteúdo, a doutrina de Cristo, que o seu não serve mais para nada. Então, a primeira coisa que acontecerá com aquele que chega até Cristo, com aquele que tem a sua mente transformada, que passa por um processo de metanoia, é as suas percepções e os seus conteúdos serem quebrados, literalmente, por Deus. Aqui, quando a palavra está dizendo conhecimento, aqui ela está dizendo intimidade. Você vai conhecer tanto os ensinamentos, ter tanta intimidade a ponto de você ser um ser liberto. É um ser que não é mais alienado, é um ser que não conhece as pessoas mais só pela forma que elas vivem, é um ser que não julga, é um ser que está sempre disposto a dar a segunda chance, é aquele ser que quer realmente caminhar mais uma milha, é o ser que quer realmente não dar somente a túnica, mas dar também a capa. É aquele ser que muitas vezes, ao ser ofendido, não revida e o inimigo continua a ofender e ele continua a ser ofendido, mas não revida. É esse nível de liberdade, de mente, a ponto de ser tão livre de reações, de instintos, de mediocridades, que a sua forma de viver, que o seu comportamento se torna totalmente livre de questões externas. E por que eu falei da metamorfose? Por que a gente se preocupa com a metamorfose, muitas vezes, em vez de se preocupar com a metanoia? O que quer dizer metamorfose? Metamorfose é essa mudança, essa alteração de uma natureza. Aqui está dizendo a etimologia da palavra, né? Uma transformação de natureza, a transformação da estrutura de alguém ou de alguma coisa, uma transformação. Transformação pela qual passam alguns animais, que no decorrer do seu processo de desenvolvimento resulta numa forma e numa estrutura completamente diferente das iniciais. Alteração da personalidade, do modo de pensar, da aparência ou do caráter. Aqui é no sentido figurado, metamorfose, porque metamorfose tem muito a ver com essa questão da mudança da estrutura, né? Da questão biológica, da questão da natureza, da transformação que se dá no tempo, né? Então, quando a gente fala de metamorfose, a gente conhece muito metamorfose aqui por exemplo, pela experiência aqui da borboleta, né? Que é uma larva, uma lagarta, e ela se torna ali um casulo, uma pupa, uma crisálida, e depois se torna o que a gente conhece como borboleta ou ímago, né? Que é o nome que se dá cientificamente. Agora, por que eu estou trazendo essa questão da metamorfose aqui, irmãos? Porque a gente tem a visão que toda lagarta é venenosa, né? A gente tem essa visão. A gente olha para uma crisálida, quando está lá numa árvore, e a gente acha nojento. Tem gente que derruba. Você olha para uma lagarta, ela está lá andando numa folhinha, você já acha que é uma taturana venenosa, vai lá e já taca fogo e mata ela. E você simplesmente pode ter matado uma borboleta. Porque, veja bem, tanto a larva, quanto a pupa, quanto a borboleta é a mesma espécie. Elas são compostas pela a mesma estrutura genética. Ao longo do tempo, ela vai passar a ser essa borboleta que a gente vê voando e que é belíssima, mas até chegar a esse estágio, ela vai ser um ser muito viscoso. Então, às vezes, no nosso processo de julgamento de nós mesmos, né, muitas vezes nós não chegamos ainda a um estágio de transformação pleno, né? E eu diria que esse estágio de transformação pleno da nossa metamorfose é quando nós tivermos o nosso ser glorificado, quanto a nossa carne, que é corruptível, for revestido de incorruptibilidade. Então, nós estamos nesse processo. Mas é interessante que Deus já nos vê como uma borboleta. Olha só, nos chama de santo, nos chama de filho, nos chama de cordeiro, nos chama de sacerdócio real, nos chama de nação santa. Nós somos essas pessoas cheias de dificuldades, de problemas ainda a serem resolvidos, dessa transformação que a gente está vivendo. E aí Deus já nos olha no nosso DNA espiritual, já olha a nossa condição final, já nos chama de filho, já nos chama de santo. A questão é, quando nós estamos olhando para outra pessoa,
nós estamos olhando para ela como? Nós já estamos querendo que ela seja essa borboleta? Nós estamos entendendo o estado de cada pessoa, de cada fase que ela está? Nós estamos trabalhando mais nas questões exteriores ou nós estamos buscando a compreender e ajudar a pessoa na sua transformação de mente? Porque era isso que Jesus fazia, né? Ou eu estou enganado? Eu acho que eu não estou enganado. Chega lá no posto, conversa com a mulher, vai lá, mexe com os miolinhos da mulher, ela fala, vejo que tu és profeta. Vai na casa do Zaqueu, ele está lá em cima da árvore, cobrador de impostos, na cabeça de todo mundo ele não deveria entrar lá, porque é maldito o cobrador de impostos, mas ele entra lá, ele tem uma conversa que não é relatada, mas no meio do jantar, Zaqueu se levanta e fala, olha, se eu defraudei alguém, se eu roubei alguém, é óbvio que, né, com o contexto ali, tá claro que ele tinha coisas a acertar, eu vou lá e vou dar 4 vezes mais, né? E aí isso é tão notório que ele tinha débitos, né, a serem saudados, que Jesus fala, hoje chegou salvação nessa casa, porque ninguém vai mexer nos seus bens se não for tocado pelo Espírito Santo. Ninguém vai ressarcir alguém, vai pedir perdão, se não for mudado pela própria palavra de Jesus Cristo. Né? E Jesus fala o quê? Hoje chegou salvação nesta casa. Jesus vai embora. Zaqueu fica. Vai viver uma metamorfose. Mas a metamorfose não se dá numa condição imediata. O que se dá na condição imediata é uma transformação de mente. Assim como acontece com o filho pródigo. O filho pródigo não é salvo quando encontra com o pai. Ali só é o ato de graça. Na verdade, ele é salvo naquele momento e caindo em si, lembrou-se, pequei contra Deus, pequei contra o meu pai, eu vou voltar lá e eu vou pedir perdão. E se ele não conseguisse chegar na casa? Então nós precisamos entender que o primeiro passo é de transformação de mente. E nós precisamos ter um coração disposto a fazer as pessoas entenderem isso. E isso vai fazer, às vezes, nos suportar coisas e viver situações em nós mesmos e nos nossos irmãos e com aqueles que nem sabem que serão nossos irmãos ainda, mas que já são em Cristo Jesus, suportar coisas que estão ali que talvez nos tire do sério. E aí? Estamos dispostos a viver isso? Talvez não estamos. Se a nossa mente não sofreu metanoia por completo, não estamos. Nós vamos julgar o Zaqueu, nós vamos julgar o filho pródigo, nós vamos julgar a mulher do poço de Jacó, nós vamos julgar todo mundo, porque nós vamos primeiro colocar uma etiqueta de validade, se a pessoa pode ser salva ou não, se ela tem uma condição moral de ser salva ou não. Enquanto Jesus não está trabalhando nessas condições, enquanto o Espírito não está trabalhando sobre essas condições, porque ele está vendo o interior, porque ele está vendo o coração e porque ele está vendo um estágio que nós não enxergamos ainda dessa metamorfose espiritual que acontece em todos nós e acontece em todo aquele que realmente viveu uma transformação de mente. Vou te dar um exemplo de que... mas você vai pegar a exceção, pastor? Você vai pegar a exceção essa noite? Bom, meu irmão, está na Bíblia. Exceção ou não exceção, está na Bíblia. A Bíblia não é um livro de coisas comuns ou de exceção. A Bíblia um livro, é a palavra de Deus, é uma instrução escrita do que é a vida. A vida é isso, ok? Então, por exemplo, quando Jesus está na cruz, com o ladrão da cruz sofreu alguma metamorfose? Não sofreu metamorfose nenhuma. Ele estava na cruz, não desceu de lá. Morreu condenado, morreu como ladrão, sangrou até morrer. Seus membros foram quebrados, mas ele sofreu metanoia. Hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sua mente chegou a arrependimento na sua mente. Você entendeu o que é salvação. A metamorfose que ele viveu foi ao chegar a esse corpo corruptível, se tornar incorruptível. Mas aqui na Terra, que transformação de vida que esse homem viveu? Nenhuma. Quantas pessoas que vão ouvir o evangelho hoje e morrer essa noite? E não teve oportunidade nenhuma de viver nenhuma espécie de transformação visível. E o que muitas vezes nos impede de chegar às pessoas são a sua condição moral, são as suas atitudes pecaminosas. Nós continuando o texto, vamos continuar o texto para entendermos aqui essa metamorfose.
que nós primeiro vivemos. Vocês estavam mortos. Nós estávamos mortos. Paulo está dizendo à igreja de Éfeso, vocês estavam mortos. Irmãos da igreja Cristã Livre, vocês que nos escutam nessa live, nós estávamos mortos. A nossa condição era de podres, mortos, não tínhamos sensibilidade alguma, não tínhamos condição de chegar até Deus, estávamos distantes pela nossa desobediência. Aos Efésios capítulo 2, versículo 1, vocês estavam mortos por causa da sua desobediência, dos seus muitos pecados. Versículo 5, mas Deus é tão rico e misericordiosa, em misericórdia, e nos amou tanto, que embora estivéssemos mortos por causa do nosso pecado, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça que vocês são salvos. Então nós fomos vivificados, fomos salvos. Para quê? Para exercitarmos os dons que foi nos dado pelo Espírito, levando esta vida, esta transformação, esta salvação a quem? A pessoas vivas? Não, a pessoas mortas. Há pessoas que não passaram por esse processo de transformação ainda. Nós somos chamados para sermos esses agentes de vida, que não estamos olhando para a condição do ovinho lá, da condição de lagarta, mas já estamos olhando para aquela que é prostituta como mãe de família, como traficante, como aquele que vai transformar vidas. Como o assaltante, naquele que vai virar, aquele que vai trazer pão à mesa. O ladrão, aquele que vai trabalhar e agora não vai sustentar só a si mesmo, mas vai dar condição de sustentar outros. Nós achamos que isso vai acontecer simplesmente pelo processo natural. Então ele aceitou Jesus, vem o Espírito Santo, o poder do Espírito Santo vem, enche essa vida, e aí ele começa então a produzir coisas maravilhosas. Eu pergunto, realmente foi assim com você? Não é muito fácil nós queremos transferir as coisas dessa forma de novo para Deus, se ele transferiu essa ação para nós? Então eu vivi minha vida inteira, quase minha vida inteira, dentro de igreja, sendo julgado por coisas que pessoas faziam. Sendo julgado por pessoas que viviam, que eram dizimistas, por pessoas que faziam fazia tudo certinho. E foi assim quase minha vida inteira. E eu vi mais pessoas indo embora da igreja do que pessoas entrando na igreja. Por quê? Porque a gente quer receber pessoas prontas. A gente quer receber famílias estruturadas. A gente quer receber gente que vai obedecer. A gente quer receber crente. A gente quer isso. No fundo, a gente quer isso. A gente não quer trabalho. A gente não quer ser o único salvo na nossa família para evangelizar os outros, para ajudar os outros, para mostrar através da nossa vida, da metamorfose que aconteceu em nós por causa da metanoia, o que Cristo fez na nossa vida. No fundo, a gente quer as benécias do reino. A gente está quase vivendo igual o filho mais velho. Tá vendo esse aí, ó? Esse aí gastou todo o seu dinheiro. Ele não merece essa festa. Ele não merece esse cordeiro. Ele não merece o seu amor. Ele não merece. Ora, quem fez ele filho? Quem fez ele chamado? Quem integrou ele na família? Por que nós temos o nosso olhar, muitas vezes, para a condição das pessoas e não para a disposição de arrependimento que o próprio Espírito já colocou no coração delas? Por que nós somos assim? O filho pródigo tinha uma consciência de pai, mas isso foi ativado nele na frente de um chiqueiro, na frente de uma comida de porco. Muitas pessoas têm consciência de Deus, muitas pessoas têm consciência da salvação, já experimentaram, talvez até uma comunidade religiosa, mas vai entender o arrependimento muitas vezes no processo de problema, de dor, de falta de afeto, de vazio espiritual. O Espírito Santo trabalha com esses componentes também. Por que a gente é tão julgador? Então, o apóstolo Paulo vai nos dizer, portanto,
Versículo 25. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. Então, essa mentira e essa mentira que é trocada pela verdade só é possível por uma condição transformada de mente. E ele está dizendo que o próximo, aquele que está próximo de nós, ou aquele que está na condição aqui da família religiosa, ele faz parte do corpo. Então nós temos que dizer a verdade sempre. Ele também vai dizer que nós vamos passar momentos de raiva, momentos de insatisfação, de decepção. Mas cuidado, porque isso, ele está numa linha muito tênue com a ira. E quando nós damos lugar à ira, quando nós flertamos com a ira, que era a nossa condição anterior, é como se fosse possível aquela borboleta voltar a ser largata, e isso não é possível. Mas aqui ele está dizendo que na condição espiritual é bom tomar cuidado, porque isso pode acontecer. E se isso acontecer, nós vamos deixar de ser casa do Espírito, de sermos usados pelo Espírito para dar oportunidade para o diabo. E às vezes nós vamos dar oportunidade para o diabo, na nossa ira, em atuar no outro, ou através da nossa ira, ou em nós mesmos. Porque perdemos a mão. Porque escolhemos dominar um sentimento que era de uma natureza antiga. E ele vai dizer, então, para que a gente, quando ele fala nos versículos anteriores, para a gente se despir dessa natureza antiga. É como se fosse realmente trocar de roupa. Tira essa roupa velha, que não serve, e põe uma roupa nova, que é da nova natureza. Quem é ladrão, para de roubar. Em vez disso, usa as mãos para trabalhar com empenho e honestidade e assim ajudar generosamente os necessitados. Veja bem, isso não é só uma transformação de estado moral. Isso é uma transformação de estado espiritual, é princípio espiritual. Ele deixa de roubar para si, para atender a sua necessidade, para lançar a mão do que é do outro, para agora trabalhar e pegar o que é seu e ofertar ao outro, e ajudar o que é necessitado, e não guardar para si. Aquilo que é seu também pode ser do outro, né? O que é meu também pode ser seu. É isso que ele está dizendo aqui. Você não é só simplesmente uma regeneração moral. Passou pela casa de recuperação ali na assistência social, fez um curso, aprendeu a trabalhar, então agora... Não é isso que está dizendo aqui. O que está dizendo é agir com generosidade, é ter um componente agora na sua vida que mudou o seu ser, que vem de Deus, que é a compaixão, que é a misericórdia, que é a generosidade. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as suas palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que as ouvirem. Então, o linguajar inútil, né, aquela pessoa que falava o que quisesse, e na hora que quisesse, e no tom que quisesse, e usando as palavras que quisesse, sendo ofensivas ou não, agora a língua dela, né, o mecanismo, a língua não é para isso. O sentido de falar agora é coordenado pela mente. Essa mente vivificada vai falar coisas para dar vida a outro e não para ofender. Percebe que a atitude externa está sendo comandada por uma mente. Eu estou falando aqui, para eu falar, o meu cérebro teve que pensar. O que está acontecendo tudo aqui depende de uma mente. É isso que Paulo está dizendo. O estado comportamental que gera vida depende de uma mente que já foi transformada. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. O selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará com sua propriedade. E o que é esse entristecer do Espírito Santo, se não ofender essa relação íntima? Esse ser, essa personalidade, essa pessoa que mora em nós, que é o próprio Espírito de Deus. Nós não temos a capacidade de deixar o Espírito Santo triste, nós não temos esse poder. Aqui o sentido desse entristecer aqui é exatamente do entristecimento de relação. É você deixando de fazer tanto coisas que agrada a outra pessoa, que vai se distanciando, a ponto de você não ter mais relação.
É esse tipo de tristeza que está dizendo aqui. É quando, em vez de eu fazer as coisas para conservar a relação, eu deixo seguir. Ah, deixa assim mesmo. A gente já é casado mesmo, a gente já namora há não sei quanto tempo, eu já sou membro dessa igreja mesmo. O pastor que se vire. Eu estou dando aqui exemplos de relações humanas para fazer um paralelo com a relação com o Espírito Santo. Não, Deus me ama. Não, imagina, eu não, será que é o Espírito Santo mesmo que está me incomodando? Será que é ele que está dizendo que não é para fazer? Não, Deus é misericordioso. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele está aqui para renovar constantemente esta mente que foi transformada, que se arrependeu. Ele está aqui para capacitar continuamente essa mente até chegar a um estágio de maturidade que tenha uma estatura de um varão perfeito, ou seja, de um homem que entendeu o que é ser seguidor de Cristo, que entendeu, que se submeteu, que pensa, que é regido pela mente de Cristo. Livrem-se de toda amargura, de toda raiva, de toda ira, das palavras ásperas, da calúnia e de todo tipo de maldade. Irmãos, olha só, aqui não está falando, livre-se do cigarro, livre-se da bebida, livre-se do vício do futebol. É disso que está falando aqui? Porque se você se livrar da raiva, da ira, das palavras ásperas, da calúnia, de todo tipo de maldade, você realmente acha que vai ter espaço para qualquer coisa medíocre, como qualquer vício, como qualquer coisa que te escraviza? Não. O problema é o seguinte, como nós não temos a visão que primeiro são estas coisas, nós queremos nos desvencilhar de coisas externas. Então, muitas vezes, quando uma pessoa se aproxima de nós, ela está com uma dificuldade, né? E às vezes o problema que ela tem é a falta de perdão. E a gente não compreende muito bem isso, às vezes, quando não está com a mente guiada pelo Espírito. Então a gente vai atuar em coisas periféricas. Não, o problema disso é que você não se comunica muito bem com o seu marido. Não, o problema disso é que você não entende muito bem o seu filho. E muitas vezes o que tem naquele coração é uma ira, é uma raiva, é uma falta de perdão, é uma raiz de amargura, que sem remover isso é impossível criar mecanismos de relacionamento. Por isso que Jesus atua no coração. Por isso que a transformação primeiro é de dentro para fora, não de fora para dentro. Tem pessoas que estão servindo a Cristo e estão padecendo de um câncer. Mas são mais saradas, mais curadas do que pessoas que estão por aí com a sua saúde perfeita, pintando de modelo. Porque dentro de si não há ira, não há raiva, não há calúnia. A vida dele está liberta. A condição dele externa é só uma questão da corrupção da carne. Daqui a pouco isso vai se acabar e o corpo vai ser transformado. E o espírito já está vivificado. Então, está conseguindo perceber que às vezes a gente quer atuar na metamorfose primeiro? Vamos mudar o que é exterior, vamos transformar logo essa largata aqui em borboleta e próximo. Vira uma fábrica de fazer pessoas perfeitas no exterior. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. A bondade, a compaixão, o perdão. Se nós olharmos para aqueles que nos cercam, para as relações que nós temos, para nós mesmos, com esse nível de compaixão, de perdão, de bondade, nós vamos ser pacificadores. Nós vamos ser misericordiosos. Bem-aventurado aqueles que promovem a paz, aqueles que geram a paz, aqueles que são pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Então nós temos um desafio aqui colocado para nós essa noite, de termos certeza que toda mente que passou por metanoia, por arrependimento, será uma mente que consequentemente viverá uma metamorfose espiritual esplêndida, né? Já é o santo, já é o filho de Deus, já é o sacerdócio real. Agora, cuidado
para que a gente não queira provocar metamorfoses aonde Deus ainda não conseguiu, não porque ele não pode, mas porque as pessoas muitas vezes não querem viver a metanoia, viver a transformação de mente, né? Então, que nós possamos trabalhar primeiro nisso. Primeiro naquilo que está ligado ao exterior. Desculpa, naquilo que está ligado ao interior. Naquilo que está ligado à intimidade. Naquilo que está ligado a levar o conhecimento da verdade para a pessoa. Naquilo que está ligado a levar a libertação do espírito, da alma. Porque automaticamente a alma que tem sede de Deus, o espírito que tem sede de Deus, aquela alma que recebeu a fé, que recebeu a graça, ela fará de tudo para agradar a Deus, a Jesus, a não entristecer o Espírito Santo. E nós somos os ajudadores com os dons, nós somos os auxiliares deste corpo. O corpo está sendo transformado, o corpo está crescendo, o corpo está sofrendo a metamorfose. Através de quem? Do Espírito Santo. Vai entrar um membro que precisa de ajuda, vai entrar um membro que precisa de conselhos, de palavras, de palavra de sabedoria para quebrar enganos, para quebrar sofismas, para quebrar idolatrias. Tudo isso tem a ver com mente, tudo isso tem a ver com espírito. E isso vai dar um resultado no exterior. Imediatamente? Talvez não. Talvez sim. Mas isso não cabe a nós. Não cabe a nós acelerar processos de metamorfose. Cabe a nós a trabalharmos e a guerrearmos as nossas batalhas espirituais na mente, no coração, sendo instrumentos de Deus. Mateus 5 nos diz o seguinte: felizes os humildes, pois herdarão a terra. Mateus 5:5. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque serão tratados com misericórdia. Paulo, quando está aqui abrindo condições comportamentais à igreja, ele está dizendo o seguinte: olha, é uma condição de mente isso. Observe que é uma condição de mente. Se você não tem mais essa condição de mente, você não tem esse comportamento. Mas vocês ajam com misericórdia, com bondade, com perdão uns com os outros. Para que Cristo, observe, para que vocês façam o que Cristo fez. Eu já disse isso, se eu não estiver enganado, no último estudo, eu falei, nós somos a representatividade de Cristo. Cristo. Nós somos esses enviados, nós somos esses ungidos, nós somos esses escolhidos, nós somos a extensão do ministério de Cristo. Então, na semana que vem, se Deus assim nos permitir, nós vamos continuar no estudo da carta a partir do capítulo 5. E se você observar e quiser já antecipar essa leitura, seria muito bom, porque parte dela, inclusive, está falando deste comportamento. O Paulo continua falando um pouco desse comportamento, dessa metamorfose, dessa condição de mente também, né? E vai também falar sobre agora os que já foram transformados a ter uma vida guiada pelo Espírito, né? Não sei se nós vamos conseguir na semana que vem entrar sobre a questão do casamento, mas porque também esse capítulo tem 33 versículos, mas talvez a gente consiga avançar aí pelo menos até a metade do capítulo 5. Então, os irmãos que ficaram até agora, que Deus abençoe os irmãos, que Deus ajude a cada um que está aqui, cada um que pôde acompanhar esse estudo. Peço aos irmãos também que continuem orando por nós, para que a gente consiga concluir. Nós estamos indo já para os capítulos finais dessa carta. Tenho certeza que se nós começássemos esse estudo hoje, a partir do capítulo 1, nós iríamos talvez dizer tantas outras coisas diferentes e iríamos perceber outras coisas que estão aqui, porque essa carta é muito rica e nós não temos a capacidade de conseguirmos absorver tudo que está aqui. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo está nos ajudando e nos ensinando da maneira
que Ele quer e da maneira que temos a capacidade de aprender também. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a cada um que está aqui. Obrigado pelo tempo que os irmãos ficaram aqui conosco. Passo a palavra aí para o pastor Cláudio novamente.